Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Papo de Esporte aqui na Rádio CDN, mais um Papo de Esporte especial. Na última retrospectiva nós falamos da dupla Grenal, hoje a gente vai falar da dupla Grenal, a gente falou na outra, estamos falando hoje do Inter de Santa Maria. Eu sou o Arthur Campão Nogara, você acompanha com a gente então este momento em que a gente vai refletir sobre o ano do Inter de Santa Maria. Vamos também, é claro, projetar o próximo ano, porque o ano deste ano de 2025 que passou, o Inter de Santa Maria conquistou o acesso à Série A do Gauchão e agora vai disputar em 2026 o Campeonato Gaúcho da Série A. Pela primeira vez, depois de 15 anos, o Inter de Santa Maria jogando a Série A do Gauchão. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes a gente vai fazer uma retrospectiva, passar por toda a campanha do Inter de Santa Maria na divisão de acesso, falando aqui com os meus convidados. Antes, deixa eu passar que nós estamos ao vivo na Rádio CDN 93.5 FM, na TV Diário, no Facebook do Diário Esportes e no YouTube do Diário de Santa Maria. Você pode mandar, é claro, o seu recado, mas o Papo de Esporte desta edição está sendo gravado. Então, a gente vai ficar acompanhando, é claro, mas ele está sendo gravado. E ele está na parceria de Avenida Tênis Clube, há 108 anos sendo referência em esportes, lazer e recreação em Santa Maria. Beltrame Materiais de Construção, conte com a Beltrame para realizar cada etapa da sua obra. Benefício Malé Indústria que é daqui para ti e Lojas Benoit. Chegou o mês mais mágico do ano e nas Lojas Benoit você concorre a 1 milhão em prêmios. Vamos começar então a falar sobre o Inter de Santa Maria em 2025. Eu tenho dois convidados que sabem muito mais do que eu sobre o Inter de Santa Maria, com certeza, não tenho dúvida. E eu vou começar com ele que está do meu lado direito, vestido de Ipiranga de Erechim. Muito boa tarde, Pedro Pereira. Escolheu a camiseta errada hoje, Pedro Pereira. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde ao querido colega que está do outro lado da mesa e ainda será apresentado. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, cara, essa questão de organização não é muito comigo. Faltou esse planejamento. E eu tenho ainda na minha cabeça que quando tá calor, o ser humano... Não pensa bem. Dificulta, cara, dificulta, não facilita pelo menos. Mas, cara, o Inter de Santa Maria aí viveu um grande ano, com certeza o maior aí dos últimos tempos, não desse milênio, mas enfim, dos últimos anos com certeza, é o assunto que eu mais gosto de conversar, envolvendo esporte, tu sabe bem, tanto que eu falo, cara, só me convida se for pra falar de Inter de Santa Maria. Isso é muito verdade. Dupla Grenal é um parto, eu não sou tão fã, mas enfim, a gente tá aí pra tudo e hoje, felizmente, Inter de Santa Maria. E cara, vamos ver aí o que rola, né? Como foi um ótimo ano, não vai ser difícil a gente lembrar tudo que aconteceu, os destaques, falar também as dificuldades, porque mesmo num ano muito bom também, sempre tem, mas é isso. É isso. Vamos para o outro lado da mesa. Vicente Pascottini está tirando as anotações do seu bloquinho, da sua agenda. E eu já vou te perguntar, porque no último programa que a gente fez juntos, tu falou que já estava pensando na agenda de 2026. E aí eu te pergunto, está comprada já a agenda de 2026? Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando o Papo de Esportes deste final de ano, né? Gravado, a gente está aí sem saber se é de noite, se é de manhã ou de tarde. Claro que o programa vai rodar às 2h30 da tarde, mas como ele fica na internet, está disponível ali para quem quiser assistir em outros momentos. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando a TV Diário, a Rádio CDN. É verdade, Arthur, nós vamos falar do Internacional de Santa Maria num ano em que, comparativamente com os últimos 12 anos do Internacional, é o melhor. É disparado o ano que trouxe o Internacional de volta para a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. É um ano em que o Inter se preparou, aliás, já vinha se preparando, há 2, 3 anos que o trabalho vinha sendo feito com mais força, com mais recursos, com mais organização dentro daquilo que é possível. Eu sempre gosto de fazer um parênteses quando eu digo isso, para não parecer que a gente está reclamando de quem esteve à frente do Internacional nos últimos 9, 10 anos. Não é isso, absolutamente não é isso. Aliás, se deve até elogiar aqueles todos, presidentes, vice-presidentes, conselheiros,
próprio torcedor do Internacional, que esteve durante 10 anos numa luta extremamente difícil, com poucos recursos, buscando voltar à primeira divisão. Essa manutenção desses 10 anos, de toda essa turma que esteve trabalhando pelo Internacional, foi que permitiu, que deu, vamos dizer assim, uma base para que o Internacional dos anos 23, 24 e 25, que é o ano que o Internacional volta à primeira divisão, que é o ano que nós ainda estamos, embora a gente em vários momentos se perca com isso, fique falando da última temporada, como se já estivéssemos em 2026. Né? A temporada de futebol acabou, mas o ano ainda não. Então a gente ainda está em 2026. Então esse trabalho que foi sendo feito durante todos esses anos, que permitiu, inclusive, que o clube se recuperasse financeiramente, porque o Internacional teve momentos extremamente difíceis no aspecto financeiro nesses últimos 10, 15 anos. Tudo isso que foi feito permitiu que o Internacional tivesse condições de voltar à primeira divisão em 2025, numa condição muito boa, tanto financeira quanto de pessoas. E pessoas que eu digo não é só jogadores, diretores, presidente, comissão técnica, conselheiros, Newton Barcelos, e o torcedor que sempre esteve, Newton Barcelos, né? Um as dentro do Conselho do Internacional, nosso companheiro Newton, que a gente acaba brincando. Newton Joel. Barcelos Alves. É nome de general. Nome de gente importante. É. Claro que tem um apelido ali, Barça, que bagunça um pouco a coisa, mas o nome é nome de gente importante, de gente significativa. Antes até da gente colocar na tela aí como é que foi o ano de 2025 para o Inter SM, eu acho que é importante a gente tocar neste assunto, né, Pedro? O ano começou bem incerto para o Inter de Santa Maria, né? Terminamos um ano de 2024 com a incerteza se o Pedro de la Páscoa continuaria na presidência do clube. Ele permaneceu e talvez esse seja o momento crucial do ano de 2025 para o Inter de Santa Maria. Pelo menos é o que eu acredito. Tu acredita nisso também? Passou por essa decisão, talvez, o acesso do Inter SM esse ano? Sem dúvida nenhuma. Não só a confirmação do Pedro de la Páscoa não foi só boa no sentido de ter um presidente, porque em algum momento corria-se o risco até de não ter ninguém e com isso não ter disputa de divisão de acesso, mas pela própria confirmação do Pedro de la Páscoa, né, que o Vicente já falou um pouco, mas é o presidente que agora, falando na minha visão, mudou a cara do clube. Com certeza, se o Inter virou essa potência na segunda divisão, que foi ano passado, foi esse ano de 2025, e assim, tem tudo para não, obviamente, ser uma potência na elite, mas por que não? Ah, não, potência é Inter e Grêmio de Porto Alegre, Juventude, mas eu digo sim, no interior, então sim. Aí sim, aí tem muito potencial de fazer o que o Guarani de Bagé fez em 2024 e segue aí até hoje só aumentando a sua força, o São Luís nos últimos anos, enfim, mas porque é ele que dá a cara de que o futebol não pode mais ser tratado como era há muito tempo. No sentido de profissionalismo, no sentido de estrutura, no sentido de organização. É óbvio, com Pedro de la Páscoa também vem questões financeiras, mas não adianta nada tu ter esse valor e não saber usar. Coisa que o Pedro de la Páscoa mesmo não sabia no início. Talvez por uma falta de ajuda ou até por uma ajuda errada, digamos assim. Mas ele aprendeu, né? E aprendeu tanto que, enfim, o Inter está onde está. Mas eu estive não sei como na Assembleia, talvez, que ele anunciou, que teve a eleição e tudo mais, e ele foi aclamado presidente. E eu acho que, como jornalista e como torcedor, a sensação maior foi de alívio, talvez. Porque, cara, é aquilo. O Inter de Santa Maria é um clube muito grande, que não é tão respeitado quanto deveria. A gente tomara agora que com esse novo elenco muito bom e, enfim, esse sucesso recente seja respeitado pelo tamanho que tem, mas Santa Maria, é aquele papo que Santa Maria não pode... Santa Maria deveria ter os 2 times na primeira divisão. Imagina não ter nenhum, entendeu? Mas, enfim, sobre o presidente, é isso. Para ti, Vicente, passou também pela decisão do Pedro de la Páscoa de continuar esse ano tão positivo do Inter SM?
Com certeza passou pela decisão do Pedro. Aliás, uma decisão extremamente difícil para ele, porque ele já vinha de 2 participações como presidente do Internacional, 2023, 2024, e evidentemente o Pedro nessa altura, 2025, como disse o nosso Pedro, ele aprendeu, mas ele também percebeu as dificuldades que iriam se apresentar. Na primeira vez que ele estava ali, ele não tinha muita noção do que viria pela frente. Normal, qualquer um de nós, quando chega em algo diferente, embora ele seja um administrador, e um clube também precisa de um administrador, mas é uma administração diferenciada daquela que tu está acostumada numa empresa. Fora que, por mais que ele já tenha assumido outros cargos antes de ser presidente, porque não é como se ele tivesse chegado, era torcedor, um empresário e virou presidente. Não, ele passou por outros cargos justamente para criar essa casca. Mas tu vê, mesmo assim, ele ainda não estava preparado, como, enfim, hoje está preparado. E é importante que se diga o seguinte, com relação a mais esse ano do Pedro como presidente do Internacional. O que dificultou a sua continuidade? Porque ele gosta, ele tem interesse, é uma coisa que está no sangue do Pedro participar do Internacional de Santa Maria. Mas ele sentiu e ele repassou a ideia das dificuldades econômicas, das dificuldades financeiras que o clube atravessava e o quanto ele precisava de apoio daqueles que estavam no entorno dele para que fosse possível que o Internacional em 2025 fizesse uma campanha ainda melhor, ainda superior à de 23, superior à de 24, e que, consequentemente, pudesse buscar a primeira divisão. Não havia mais interesse dele como presidente, na minha opinião, olhando assim de longe, em participar de novo de uma divisão de acesso. Ou subia para a primeira divisão, ou ele estava desistindo da continuidade como presidente do Internacional. Era esse apoio que ele precisava, ele acabou, me parece, recebendo, e tem um apoio aí fundamental, que não é só em 2025, que sempre existiu, que é o torcedor de Santa Maria. O torcedor do Internacional de Santa Maria, o torcedor de Santa Maria, é o local, vamos dizer assim, o Inter de Santa Maria é o time que coloca maior público na divisão de acesso nos últimos anos. A rivalidade em termos de público seria, no máximo, com os times de Pelotas. Né? E por que Caxias do Sul? Até porque já participa de outras atividades, a gente tira dessa comparação. Grêmio, Inter, Juventude, principalmente, tira fora dessa comparação. Com os demais clubes, o Internacional coloca mais público do que mesmo, por exemplo, o Caxias na primeira divisão. Quem mais aí na primeira divisão? Pode falar do Ipiranga. O Ipiranga. Não, e realmente não é um clube que não tem o apoio da torcida. Não, mas é interessante e isso. Também né? Não tem, Pedro, porque nós estávamos agora há pouco olhando isso. A Santa Maria tem 250 mil habitantes, Erechim tem 110 mil habitantes. Então é diferente, é bem mais complicado de tu querer ter lá o mesmo público que tem aqui. Então, na divisão de acesso, o Internacional dá um show de público. E mesmo na primeira divisão, eu tenho certeza que entre os 12 clubes, o Internacional vai ficar, com certeza, Pedro, entre aqueles 6 que vão ter uma melhor média de público no campeonato. Isso tudo acabou, talvez, só para completar, fazendo com que o Pedro repensasse aquela ideia que ele tinha de estar saindo do Internacional. E eu entendo, depois de 2 anos como presidente, que tu também é estressante, é cansativo, né? E não havia, e ele precisava disso, de uma perspectiva de que efetivamente o Internacional iria em 2025 brigar para chegar na primeira divisão. E é justamente, só complementando, o Vicente falou, que quem acompanhou nos bastidores, até quem não acompanhou nos bastidores conseguia ver, mas nos bastidores, óbvio, tu vê com mais presença, assim. Cara, 2024 foi um ano de exaustão para o presidente. Justamente que se ele realmente decidisse não seguir, não tinha como tu julgar. Porque é um esforço, até aquele momento era o melhor elenco possível, o de 2025 foi melhor, mas até aquele momento era o melhor elenco possível, muito dinheiro envolvido para não dar certo. Não dá certo não é o melhor termo, mas enfim, não conseguiu o objetivo final, que era o acesso. Eu acho que dá para dizer não dá certo, porque o objetivo era muito claro e chegou muito perto, né? É que hoje a gente vê que deu para tirar um monte de coisa daquilo, porque a base se manteve, mas eu acho que tem 2 nomes que é muito interessante a gente destacar, que vai justamente com isso que o Vicente está falando, que é o dos vice-presidentes, o Elton Tomazetti e o Dinei Falha,
que são empresários também e que, cara, o próprio presidente comenta o quanto eles foram importantes para dar essa mão. Porque antes, óbvio, tem o próprio Marquinhos Pedroso, que é dirigente, tem o Chiquinho, que chegou, que eles ajudam, mas nessa parte administrativa, em princípio, era, se não tudo, praticamente tudo nas costas do Pedro Della Paz. Agora não, ele conseguiu dividir, e olha como deu certo, dividir em mais mãos. E vamos ver quão certo deu. Vamos colocar na tela agora o ano de 2025 do Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria passou, é claro, disputando a divisão de acesso, e na tela a gente tem os números do Inter de Santa Maria em 2025. 20 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 2 derrotas do time comandado pelo Bruno Coutinho, que está aí na tela. 23 gols marcados, 11 sofridos. Quem mais jogou foi o Alan Baldi, com 20 jogos, e quem mais marcou gols foi o Gabriel Morbeck, 4 em 18 jogos. Os dois, por sinal, não permanecem no clube para o próximo ano, mas estão marcados na história, com certeza. O Alan Baldi também fez o gol que praticamente sacramentou, é claro, né, o acesso do Inter de Santa Maria, então ainda mais. O Alan Baldi mais que o Morbeck, né? O Morbeck, acho que, de alguma forma, talvez daqui 20 anos não seja lembrado assim, mas eu acho que o sentimento do torcedor não é ruim, mas também não é muito bom lembrando dele, porque eu acho que o que fica marcado dele é o pênalti que ele errou no jogo crucial para o acesso, e talvez, pelo que a gente esperava, comunidade aqui de Santa Maria, ele não desempenhou o suficiente. Mas, enfim, foi o artilheiro, aparentemente. Vamos para a próxima tela. Vamos colocar aí na tela também. O Inter de Santa Maria disputou, é claro, então, a divisão de acesso. Passou pela primeira fase por alguns jogos. Vamos começar a falar deles agora. Esse sim, esse está na história. Esse sim, Jarro Pedroso. Fez um grande campeonato, né? Apesar de não ter esse número de gols e tudo mais, foi talvez o mais importante ali do comando do ataque do Inter de Santa Maria. Mas eu gostaria de fazer esse exercício com vocês, a gente ir relembrando os jogos do Inter de Santa Maria em 2025. Estreia contra o Lajadense, 2-0, um jogo que eu acho que vocês podem concordar comigo aqui, né? Talvez tenha sido a melhor exibição do Inter de Santa Maria em 2025. Não lembro e não vi o Inter de Santa Maria tão confiante, tão dominante numa partida. Apesar de não ser um placar elástico, tem que ser lembrado que era o primeiro jogo da temporada, né? E o Inter de Santa Maria completamente dominou o Lajadense, 2-0 na Baixada. Lembra bem deste jogo, Pedro? Com certeza, o primeiro tempo do Inter de Santa Maria, o Lajadense, provavelmente não só desse ano, mas eu nunca vi nesses últimos anos, pelo menos na gestão Pedro Della Paz, com o Inter de Santa Maria tão dominante dentro de campo. E assim, óbvio, depois passou ali aquele Passo Fundo 2-2 Inter de Santa Maria, Gramadense 0-0, são resultados que dá para entender, justamente por serem fora de casa, início de competição, mas eu acho que esse Inter de Santa Maria 2-0 Lajadense foi importante para ditar um ritmo, ou pelo menos mostrar para o torcedor qual o potencial do Inter de Santa Maria e que valia a pena tu torcer, que tu ia ser recompensado com um bom jogo, sabe? Com certeza esse jogo é muito marcante para a temporada de Gols de Tairone e Matheus Santana. Aqui, para isso, os dois de cabeça, inclusive. Para isso vale a minha agenda, né? Vicente, depois teve 2 empates, e aí esses 2 empates foram contra o Passo Fundo, 2-2, um jogo que começa com 2-0 para o Passo Fundo, o Inter de Santa Maria busca o empate, e um jogo de 0-0 contra o Gramadense, que na época parecia um escárnio, né? Empatar contra o Gramadense. Depois a gente viu que o Gramadense fez uma boa campanha na divisão de acesso, né? Mas talvez foram esses os 2 primeiros momentos em que a gente colocou alguma dúvida, talvez, no trabalho que ia ser feito este ano. Mas depois disso passou, né, Vicente? É verdade, esse jogo de Passo Fundo Passo Fundo 2, Internacional 2, lá em Passo Fundo, começou exatamente com isso, com o placar de 2-0 para o Passo Fundo. E o Internacional recuperou na etapa complementar, chegou ao 2-2 e ali começou
o técnico Bruno Coutinho a dizer o seguinte, que o Internacional era o time a ser batido na divisão de acesso. Muita gente não entendeu bem no início essa fala do Coutinho, mas era uma fala assim, exatamente do técnico que está ali para ganhar. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, nós temos a obrigação de ser o time a ser batido na divisão de acesso. E foi o que aconteceu com o Internacional ao longo dessa temporada. Depois disso, o Inter de Santa Maria voltou a jogar em casa, né? Fez esses 2 jogos fora de casa e aí o jogo contra o Sportivo também, um outro grande jogo do Inter de Santa Maria no ano. Teve gol até do Juan, que entrou em 2 minutos, já tinha feito gol, 2 minutos em campo, entrou e fez gol, o último gol. Um jogo que, é claro, não dá pra a gente dizer que o Sportivo era o time mais qualificado deste campeonato, mas é um placar bem expressivo também, né, Pedro? Não, e por mais que não realmente esse ano não tenha sido um time tão forte ali, se a gente pensar em peças, se pensar no plantel, é uma camisa pesada, ainda mais no interior de Santa Maria. A gente agora, até antes do programa, Vicente, a gente estava conversando sobre o futebol do interior e o Sportivo há muitos anos batia de frente com a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho Série A. Mas esse jogo foi, cara, viver o momento do gol do Juan com poucos minutos. Juan que o quê? Tem 16 anos, talvez tinha 15 na época. Não, e ele... 17 eu acho. Não, tá, enfim. 17, acho que ele não tem 18, tem 17, 16, enfim. Isso. Ele, cara, no lugar do Vitor Júnior, que naquela época já não era mais o Vitor Júnior que se esperava no início da temporada, que era aquele grande nome, que a última memória que a torcida do Inter de Santa Maria tinha era da divisão de acesso de 2024, dele, enfim, acabando com o jogo entre Pelotas e Inter de Santa Maria no dia 28 de julho de 2024. Mas foi para mostrar que o elenco do Inter de Santa Maria realmente não tinha nenhum bobo. Porque se o guri mais novo entra e com poucos minutos, e ao mesmo tempo ele disputava o Campeonato Gaúcho Série A1 Sub-17 como meia. Naquele jogo ele entrou como ponta. Ele entrou no lugar do Vitor Júnior, mas ele foi deslocado para ponta e assim fez um gol. Foi muito especial esse jogo também. Falando em especial, também teve o jogo contra o Real Tramandaí, jogo que teve gol, inclusive de quem está na tela, Jarro Pedroso. Gol do Inter de Santa Maria, um gol solitário, mas num campo dificílimo de jogar lá, contra o Real Tramandaí, todo mundo enfrentou alguma dificuldade para jogar lá, né, Vicente? Verdade, aliás, o gol foi no final do jogo, né? Foi no finalzinho, e eu lembro que no Real Tramandaí jogava um rapaz que foi prefeito de uma cidade por aí, pelo país, né? Eles não eram... Alisson Sardinha, se eu não estou enganado. Pode ser. É verdade. E então lá, Real Tramandaí 0, Inter 1, um resultado importantíssimo para as pretensões do Inter continuar tendo uma posição suficiente para chegar nos quadrangulares, já pensando na fase próxima do campeonato, né, de forma a trazer o segundo jogo para Santa Maria. Então mesmo o Real Tramandaí era uma equipe que praticamente não ganhou, me parece que ganhou um jogo só no campeonato. Eu não lembro se ganhou, inclusive. Não lembro, mas se ganhou, acho que foi bem pro final e contra um outro time que estava disputando lá embaixo também. Mas eu acredito que não ganhou. A gente busca daqui a pouquinho. Mas parece que sim. Ou então, pelo menos um empate. Eu não tenho certeza se foi empate ou vitória, mas acho que ele ganhou um jogo. Partida fundamental. Dentro do aspecto de classificação do campeonato, tu trazer de lá 3 pontos foi importantíssimo para a continuidade dentro da competição. Até aí, 5 rodadas invictas e continuou assim. É claro que com um resultado não tão favorável, 1-1 contra o Glória, o Inter de Santa Maria terminou essas 6 primeiras rodadas aí da primeira fase. O Real Tramandaí não ganhou nenhum jogo, teve 3 empates e 11 derrotas. Então os 3 pontos que eu me lembro eram de um empate, 3 empates e não de uma vitória. Vamos fazer um rápido intervalo? Na volta a gente continua vendo todos os jogos do Inter de Santa Maria nesta primeira fase e aí depois também vamos falar sobre as fases decisivas do campeonato do Inter de Santa Maria. Já voltamos! A promoção mais incrível da Unicred já começou. Mais prêmios Unicred. Quem coopera, conquista. Seja um cooperado, contrate produtos e serviços da Unicred e ganhe números da sorte para concorrer a prêmios. E tem mais! Indicando amigos para a Unicred, você tem ainda mais chances de ganhar.
Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site. Participe! Sua saúde financeira pede Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta com o Papo de Esporte, aqui na Rádio CDN, no YouTube do Diário de Santa Maria. Estamos falando sobre o ano do Inter de Santa Maria, que voltou à primeira divisão neste ano, depois de ficar com a vice-colocação na divisão de acesso, garantindo, então, portanto, vai disputar agora, em 2026, o Campeonato Gaúcho da Série A. O programa está de volta no oferecimento de Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Zanon Despachante, a burocracia é nossa, a tranquilidade é sua. Zame Diagnóstico por Imagem, agilidade para você atingir os seus objetivos. E Claro, vem para Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. A gente estava, antes de ir para o intervalo, vendo as 6 primeiras rodadas da primeira fase. Vamos ver o resto agora da primeira fase? Colocar na tela aí os outros confrontos. Depois do empate contra o Glória, teve um empate, mais uma vez, dessa vez sem gols, contra o Bagé, 0-0, jogo difícil lá em Bagé, e hoje olhando, esse um pontinho aí foi muito positivo, porque era um Bagé que vinha de um momento muito bom naquele período, né? Não, e o Bagé, muito difícil ganhar do Bagé no estádio Pedro Amor há muitos anos. No mata-mata, não ganhou lá, né? Ganhou aqui só, se eu não me engano. Isso, sim. Eu lembro que na época do mata-mata eu vi, cara, faz muitos anos que o Inter não ganha do Bagé lá. Porque além de ser um time, com todo respeito e da forma mais admirável possível, que joga de um jeito nojento, que às vezes o Inter mesmo talvez precise jogar de um jeito nojento agora no Gauchão,
Que, enfim, o nojento eu digo que não deixa o rival jogar, é um clube também com uma camisa muito pesada. Então, esse resultado, mesmo se o Bagé não tivesse vindo de bons resultados, já seria muito importante. E nesse jogo, teve 2 lances interessantes. O Internacional fez uma partida muito boa contra o Bagé, lá em Bagé. Eu lembro que, até está anotado aqui na minha agenda, o Norbeck jogou uma bola no travessão a 25 minutos do primeiro tempo, e no finalzinho do primeiro tempo, o Jarro também entrando pela esquerda teve uma oportunidade muito grande para chegar à marcação de gols e acabou não fazendo o gol. Mas o Internacional se impôs ao Bagé naquela partida, o que é extremamente difícil de fazer isso na Pedra Moura, como o Pedro estava dizendo, mesmo o Bagé tendo como técnico naquele momento o Gilson Maciel. O Gilson Cabeção? Isso, né? Cabeção. Que é um técnico já que há bastante tempo, experiente no estado, e tinha também o centroavante, aquele que esteve aqui em 2017, no Internacional. O Edu Gol era o centroavante do Bagé naquela partida. Depois disso, o Inter de Santa Maria voltou a vencer, uma vitória em casa 2-1 contra o Gaúcho, um jogo que parecia, teoricamente, fácil, o Gaúcho não estava bem no campeonato, mas se mostrou um jogo dificílimo. O Inter de Santa Maria saiu perdendo e conseguiu a virada num jogo que, eu lembro, era frio, estava de noite. Jogo extremamente difícil. Jogo muito difícil. O Gaúcho, naquele jogo, o Gaúcho nos passou uma ideia de que ele buscaria alguma coisa melhor dentro do campeonato. E eu não vou lembrar o nome do jogador, mas havia um número 10 no time de Passo Fundo, de muita qualidade. Até em torno de 25 minutos do segundo tempo, porque é um jogador já veterano, ele comandou a partida. E o Internacional só foi vencer o jogo na fase final da partida, com um esforço extremo para vencer o Gaúcho naquela noite. Aí, depois disso, o Inter de Santa Maria conheceu a sua única derrota nessa primeira fase, um jogo contra o Aimoré, que na época era líder invicto do campeonato, venceu por 1-0 o Inter de Santa Maria, e um jogo que, é claro, poderia ter ido para os dois lados, né? Foi um jogo equilibrado, não teve... Não dá para dizer que o Aimoré foi extremamente superior ao Inter de Santa Maria naquela oportunidade, mas saiu com a vitória. Paulo Henrique Marques, o técnico do Aimoré naquele momento. E eu tenho aqui a classificação pós aquele jogo. Posso dizer aqui? Manda. Pelo menos até o 4º lugar. Naquele momento ainda não era muito fácil a situação do Internacional. O Aimoré liderava com 25 pontos, o Gramadense já era o vice-líder do campeonato com 21 pontos, o Veranópolis era o 3º colocado, tinha 18 pontos, e o Inter só aparecia na 4ª posição com 16 pontos. Nessa primeira derrota aí para o Aimoré lá em São Leopoldo. É um terror. Esse 4º lugar, é que agora é engraçado a gente ver... Ali naquele momento... Mas era um terror essa época. O técnico Coutinho era muito criticado pelo torcedor aqui em Santa Maria, pela forma como ele falava, porque ele não tinha uma posição de humildade. Aliás, no futebol, tu não tem que ter muita humildade, eu acho que está correto. Ele dizia, nós temos que ganhar, nós somos o time a ser batido, nós temos que apresentar condições. E o Inter, naquele momento, sofria sua primeira derrota e tinha, assim, uma certa desconfiança com o Coutinho. Depois desta derrota contra o Aimoré, o Inter de Santa Maria, mais uma vez, voltou para casa e venceu 1-0 Santa Cruz. Gol de Leilon, se não estou enganado. Leilon, que é ídolo do Santa Cruz, fez gols importantes aí nessa retomada agora, nessa década, e chegou lá e, enfim, fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. O técnico do Santa Cruz, naquele momento, o Yarley. Dá para ver que todas as anotações do Vicente anotando o técnico, né? A gente os dois técnicos. Sim. Sim, o gol, os técnicos, o local onde o jogo seria. É aquela. E tem eu digo para vocês a escalação do Inter nesse jogo, pode ser? Manda. Copete, Misael, depois David Batista, Júlio, Tairone, Alambaldi, depois Jarro, Marco, depois Leilon, Santana, Mossoró, Vitor Júnior, depois Itaqui, Lion, Gabriel Morbeck, depois Marcão. Já até os substitutos. Substituíram. A agenda tem que servir para alguma coisa. Depois da vitória contra o Santa Cruz, o Inter de Santa Maria teve mais um jogo difícil, que parecia ser mais tranquilo e não foi. Um jogo contra o Brasil de Farroupilha, 1-1, gol do Júlio Simas, que está na tela aí comemorando o gol.
Um jogo que, mais uma vez, assim como o jogo contra o Gaúcho, até o jogo contra o Gramadense, pareciam jogos mais acessíveis, mas que se tornaram jogos difíceis. O Brasil de Farroupilha colocou alguma dificuldade e, neste momento, se não me engano, o Inter de Santa Maria já tinha uma possibilidade de garantir matematicamente a classificação e esse empate deu uma frustrada naquele momento. Mas, logo em seguida, teve talvez o jogo que eu digo assim que, para mim, ali ficou claro que o Inter de Santa Maria ia subir. O jogo contra o Novo Hamburgo, um jogo amarrado, um jogo pegado, 0-0, e aí nos últimos minutos, David Batista faz o gol do Inter de Santa Maria, e a partir de então, se criou uma sensação de que tudo ia dar certo, né, Pedro? É que aquilo, o futebol também é muita narrativa, e o jogo do jeito que foi, como tu falou, amarrado, o gol do David Batista, cara, foi aquele jogador, enquanto esteve na Baixada, foi aquele jogador que entrava para resolver e, assim, em pouquíssimas oportunidades não resolveu, sabe? Fora que era o Novo Hamburgo, que o Novo Hamburgo começou a divisão de acesso com o técnico Daniel Franco, que foi o técnico do Inter de Santa Maria no passado, que quase subiu. É um ótimo técnico, mas que não deu certo no Novo Hamburgo. Agora, nesse momento que a gente está comentando do passado, já estava com o Rogério Zimmermann, que não tem nem o que dizer. E ainda tinha tido o Marcelo Caranhato, que comandou uma partida, venceu e foi embora. Exato. Mas vinha já mostrando que era realmente o Novo Hamburgo, sabe? Era o Novo Hamburgo que se esperava desde o início, que deu uma oscilada, mas conseguiu se recuperar. E essa vitória é muito importante, pelo jeito que foi, com o gol do David Batista e em cima de um rival muito, muito, muito difícil naquele momento. E com Jean-Pierre Ávila aí como árbitro da partida já, porque já era um jogo importante, porque nesse momento... o Vicente está com a página do diário daquele dia. Até mostra ali para a câmera para a gente ver. Daquele dia. O cara veio preparado. A matéria pode ser do Arthur ou do Gilson, eu não vi aqui... Provavelmente é minha. Por aí. O Gilson estava no jogo, eu devo ter escrito. E o Inter, nesse momento, continuava na 4ª posição. Né? 23 pontos. Nesse momento, a Aimoré praticamente sempre esteve na liderança, né? A Aimoré primeiro, Gramadense permanecia na 2ª posição, Veranópolis permanecia na 3ª, o Inter era o 4º, e a mesma posição de algumas rodadas antes dos primeiros 4 times do campeonato. Depois dessa vitória contra o Novo Hamburgo... Aí o Novo Hamburgo era o 8º nesse momento. Estava entrando, mas na última posição. Exatamente o que o Pedro falou, né? O Novo Hamburgo oscilou muito, chegou um momento que parecia que não ia se classificar até, né? Podia perder posição para o Brasil de Farroupilha, por exemplo, que estava chegando ali perto, mas acabou se classificando. Depois daquele jogo contra o Novo Hamburgo, nós tivemos outros 2 resultados, desculpa. Uma vitória contra o União Frederiquense, dentro de casa, 1-0. E aí a vitória que encaminhou o Inter de Santa Maria para a fase eliminatória, 1-0 contra o Veranópolis, fora de casa. Um jogo que também teve aquele ingrediente do gol do Vitinho, né? Que recém tinha chegado, gol solitário do Vitinho, que não foi gravado. Cara, é verdade, teve esse momento, né? Mas isso e nós estávamos lá. Esse é um fato, é mais uma coisa, cara, tu contrata um jogador para reforçar o teu elenco que já é muito bom, aí ele chega, foi a estreia dele. Ele estreia e faz o gol, sabe? São coisas que te ajudam a contar uma história que não tem como tu desconfiar. Faz assim, gelado. Do Kelvin, da Kings League. Isso, exatamente. Não, pode ser. Eu ia dizer do Cole Palmer, do Chelsea, mas fez assim na comemoração. Aquele jogo chuvoso, tava frio ainda, ruim, bem ruim. E aí o Inter de Santa Maria foi, então, para a fase eliminatória da divisão de acesso, e o jogo das quartas de final foi contra o Bagé. O jogo contra o Bagé, o Inter de Santa Maria empatou fora de casa, a gente falava da dificuldade daquele jogo contra o Bagé na Pedra Moura, mais um 0-0 por lá. Nojento. E aí, no segundo jogo, 2-0 para o Inter de Santa Maria, Baixada lotada, gols de Matheus Santana e também o Wilson Júnior. O Hulk da Baixada.
E esse jogo foi, eu acho que também, mais um demonstrativo da força desse elenco, né? Porque o Wilson Júnior também tinha chegado justamente com o Vitinho naquela época, né? E o Matheus Santana sendo importantíssimo durante toda a campanha, 2-0 com autoridade para encaminhar o time para as semifinais. E aí, nas semifinais, veio o tão desejado momento, que é o jogo do acesso. Né? A gente até brinca que a final da divisão de acesso não tem tanta relevância, né? O mais importante é a semifinal. É verdade. E aí, nas semifinais, jogos contra o Veranópolis. Fora de casa, o Inter de Santa Maria venceu por 2-1, gols de Morbeck e Jarro. E aí, em casa, mais uma vitória, 1-0, gol de Alan Baldi para, aí sim, Pedro Pereira e Vicente Pascottini mandar de vez o Inter de Santa Maria para a elite do futebol gaúcho depois destes duas vitórias contra o Veranópolis. Nesses 2 jogos aí, o Gelson Conte, que era o técnico do Veranópolis, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Disse muita coisa indevida para o futebol. Num jogo lá em Veranópolis, 2-1 para o Inter, um jogo normal, sem nenhum tipo de... Qualquer coisa que tu pudesse reclamar, ao final do jogo ele fez um discurso enorme, desfazendo de Santa Maria, Ele e o do Nicolas estádio Ferri. Presidente Eu já Vargas. ia falar. O bom lateral, Nicolas Ferri. Nicolas Ferri também. Teve de repente a oportunidade de estar hoje no Internacional, não duvido. Não sei onde ele está agora, né? Mas ele é um bom lateral, excelente lateral. E o Conte também é um técnico de qualidade, mas, de repente, né, naquele momento, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Cara, desculpa, Arthur. Manda. Não, cara, o dia 17 de agosto de 2025 vai ficar marcado para sempre na minha vida. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que esse dia significa para ti? Cara, com certeza tá entre os 3 melhores dias do ano para mim, e talvez não seja o terceiro. Do ano só? Não, da vida. Cara, 23 anos, já vi algumas coisas, mas assim, talvez top 5 da vida. Eu acho que dá não? pra pôr. Dá pra aumentar? Não, dá pra pôr. Top 5 tá Não, bom. top 5 sim. Mas, cara, eu lembro de chegar no dia 17 de agosto no estádio Presidente Vargas. Assim, eu não tive a felicidade de acompanhar o Inter de Santa Maria em 2007, no último acesso antes de 2025. Mas, obviamente, eu já vi muitos vídeos, eu cansei de ver a narração, cansei de ver todas as gravações possíveis daquele jogo. Meu Deus, aí agora me fugiu, parece que eu tô mentindo. Foi contra o Pelota? Não, foi contra o Sapucaense, o acesso de 2007. E, cara, a minha sensação de subir aquela rampa pro setor das cadeiras, que é lá que a gente vai para ir pro gramado, era como se eu estivesse entrando no vídeo do YouTube. Era a mesma disposição de cores. Parecia que eu tinha voltado 20 anos no tempo, sabe? Porque a gente vai hoje no estádio, não é a mesma coisa que 20 anos atrás. Mas aquele dia, a sensação, o clima, a música, era como se eu estivesse entrando no vídeo do YouTube de 2007. De tão especial que tava aquele momento. Sem dúvida nenhuma, eu nunca vou esquecer nada do que eu vivi aquele dia. Várias vezes eu me pego vendo as fotos de novo, sabe? Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não sei como é que tu colocou isso no teu top 5 do dia da vida. Porque tu fala, parece que é o top 1 dia da tua vida. Ah, cara, é que tá muito perto. Talvez hoje, talvez seja mesmo, mas também não vou desmerecer os outros momentos. Pô, eu vi título do meu time esse ano, né? Do Ipiranga, do Erechim. Mas com todo respeito, não é a mesma coisa. Não? Não. Talvez não porque envolve o profissional, mas enfim, cara, foi um dia mágico, assim, realmente. Não, mas eu digo isso porque eu tenho uma opinião e ela pode ser polêmica. Mas para um clube que não está tão acostumado assim com esses momentos, é muito mais relevante do que ser campeão. O Inter de Santa Maria, com certeza, comemorou o acesso muito mais do que se tivesse sido campeão da divisão de acesso. Sem dúvida. Porque o acesso é um momento diferente para o futebol. É um momento em que tu se encontra liberto de tudo que tu acha que é ruim. E também esse é o sentimento, né, de tirar um peso das costas. Anos, cara. E quando tu escapa de cair também. Também. E quando se ganha um título, eu digo que quando se ganha um título depois de muito tempo, também tem esse peso. É que assim, eu converso muito com meus amigos sobre essa questão de conquistas e, cara, eu acho que independente do tamanho, tem muitos momentos que marcam muito mais do que títulos, mas não é nem só isso que eu ia falar. Acho que a primeira conquista grande é a que fica, sabe? Por exemplo,
Eu valorizo muito mais, e para mim é uma conquista maior, mas a Taça Farroupilha que eu vi esse ano do Ipiranga foi a primeira vez que eu vi do estádio e tudo mais, mas eu acho que o vice-campeonato eu valorizei muito mais. O vice-campeonato gaúcho de 2022, sabe? Com o Inter de Santa Maria foi a primeira vez que eu vi ter uma grande glória, né? O acesso. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, deu para fica mais... Nesse jogo do acesso, eu anotei assim aqui, ó. Em relação ao Coutinho, né? Lidar com críticas e avaliar não só resultados. Essa foi sempre a forma dele se referir, principalmente nas entrevistas de final de jogo, né? Chamando sempre a atenção de que tem que saber lidar com a crítica naqueles momentos de dificuldade, quando o Internacional andava lá pela 4ª posição, brigando ali para se manter pelo menos até o 4º lugar, que dava a possibilidade de trazer o segundo jogo para casa, e avaliar não só os resultados, mas avaliar a produção do time, né, dentro daquela partida. Isso são duas coisas que eu anotei aqui do Coutinho naquele momento que o Internacional estava chegando à classificação. E anotei também algumas coisas que levaram aquilo ali, que levaram o Internacional a chegar, né, o foco, o sacrifício, a dedicação e a determinação. Tudo isso foi o que levou, a partir do presidente, passando pela direção, passando pela comissão técnica, pelos jogadores, que levou o Internacional a voltar à primeira divisão. Porque o campeonato da divisão de acesso ele é extremamente difícil. Quando ele começa, ele parece fácil, mas olha a dificuldade que é tu retornar a uma primeira divisão. Não é uma atividade fácil. De parabéns, né? De novo aqui, já que nós estamos, né, fazendo uma retrospectiva, parabéns Santa Maria, parabéns Internacional de Santa Maria, por esse retorno em 2025 à primeira divisão. E para nós para a gente que trabalha, né, nesses momentos, eu acho que dá uma dimensão muito maior, né, porque a gente se sente parte também desse momento, porque nós acompanhamos toda essa caminhada, né, Pedro, né, Vicente? A gente viu desde o primeiro momento ali o Inter de Santa Maria entrar em campo contra o Lajadense, percebeu os momentos que estava mais, que poderia escapar, né? Mas o Inter de Santa Maria se manteve sereno, se manteve focado e a glória veio, né? Tu planeja teu ano, às vezes, por questões que não necessariamente te envolvem. Uhum. Porque, assim, eu acredito que a imprensa tem impacto, óbvio que não diretamente no desempenho do time, mas para a atmosfera. Então, de alguma forma, impacta nos resultados também. Uma parcela muito pequena comparada a quem trabalha todo dia no clube. Mas não depende de ti, não depende de mim, não depende de ti, não depende do Vicente. Um clube subir e, ao mesmo tempo, isso pode moldar a nossa carreira, sabe? Agora, em 2026, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar numa Série A. E assim, não é tu que tá disputando a Série A, mas é o clube que tu cobre, enfim, da tua cidade, do lugar que tu trabalha. Exato. Isso, cara, isso é uma loucura, né? Isso é trabalho também, é profissionalismo também. Aliás, profissionalismo é importante também a gente chamar a atenção, lembrar do Henrique Braibant, que é o preparador físico do Internacional, que fazia com que aquele time corresse da forma como correu. O preparador não se fala tanto, né? O técnico tem uma preponderância, mas o preparador físico, a equipe da preparação física também fundamental dentro de um time de futebol. Eu incluí aí na última tela também, é claro, a final do Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso, talvez não com as melhores lembranças, né? Uma vitória do Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo 3-2, os gols do Inter de Santa Maria marcados pelo Jarro e pelo Vitor Júnior, e aí aquele empate em 0-0, que ficou aquele gostinho de podia ter acontecido, né? A partida também teve as suas confusões, que até agora geram repercussões, né? Enfim, algumas coisas poderiam ter sido evitadas com certeza, mas eu acho que a gente deixa esse momento como só um ponto de não lembrar tanto, né? Eu prefiro lembrar até a semifinal e deixar para lembrar do Novo Hamburgo só a partir do próximo ano que os dois vão estar na Série A do Campeonato Gaúcho. Importante, pelo menos, lembrar, Arthur, que esse 3-2 para o Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo é um resultado, assim, que poderia ser diferente. Sim. Foi uma partida de muita qualidade. Em Novo Hamburgo poderia ter sido diferente. Se fosse 3-3, não seria um resultado exagerado. Se fosse 2-2, até um 3-2 com o Internacional era possível, pelas oportunidades que as duas equipes criaram e pelas oportunidades que o Internacional criou no final da partida. Eu não Agora, lembro... Desculpa.
Não, pode. Não, por favor. E no jogo, Perdoa. Vocês vão ficar. no jogo de volta daqui, A gente não vai sair daqui. o jogo de volta daqui é que talvez tenha o momento mais, vamos dizer assim, negativo do Internacional, que é aquele momento da confusão e que hoje está desenvolvendo aí um processo ainda que o Internacional pode ter algum tipo de perda. No jogo em Novo Hamburgo, eu não lembro o nome do jogador, mas teve um jogador que fez 2 gols que, assim, provavelmente estava no melhor dia da vida dele, que eu lembro que faz, e acho que até é um próximo do outro, mas para mim, vendo os 2 jogos depois, era lá que o Inter poderia, não sei se ter resolvido, mas o 3-2 moldou o que foi o jogo de volta, que foi uma aula de como jogar futebol do Rogério Zimmermann, porque ele amarrou aquele jogo, ele se aproveitou da atmosfera que, por idiotice de alguns torcedores, virou para ele, então também teve mais esse apoio. Ele ajudou, ele forçou a que aquilo acontecesse. Exato, e depois que aconteceu... Evidente que ninguém pode dizer que ele fez isso. Alisson do Novo Hamburgo. Ele mesmo. E depois que aconteceu... Muita qualidade. E depois que aconteceu, ele soube muito bem, era como se ele tivesse comandando a realidade. Só que o Rogério era ali naquele jogo a pessoa mais experiente entre todos os experientes, o muito mais experiente. Né? Ele comandou o jogo. Ele, em alguns momentos, inclusive, invadiu o gramado. Coisa que e mesmo tendo um árbitro de qualidade no comando da partida. O que eu gostaria de dizer também é que se o dia 17 de agosto nunca vai sair da minha cabeça, o dia 30 de agosto eu gostaria muito que saísse, porque eu nunca vou... Eu gostaria muito de esquecer os quase gols do David Batista. Porque é aquele jogador que eu falei que sempre decidiu, naquele momento não conseguiu, e, enfim, o jogador vai errar. Mas, cara, eu lembro que no final do jogo eu consegui ver as pessoas rezando pra ele acertar o gol, e ele teve acho que umas 2, 3 bolas que passaram assim, bem do ladinho. Sim. E também teve, eu tô enganado, ou teve o pênalti do Morbek que foi neste jogo? Posso estar enganado, mas não lembro. Teve isso, e foi... Isso? Sim. E foi... Não, o que ele sofre. Sim, e foi pênalti. Eu vi com os meus próprios olhos. Foi pênalti. Não foi com os meus, foi com os teus. Não, foi com os meus próprios, só pra deixar claro. Óbvio, agora não vale nada, mas eu lembro que eu vi, achei um absurdo. Para finalizar o nosso papo, acontece. Eu quero saber de vocês agora, já pensamos retroativamente para 2025, e eu quero que vocês projetem 2026. O Inter de Santa Maria agora disputa o gauchão da Série A. Tem pela frente, na primeira fase, adversários como Juventude e Inter. E precisa terminar pelo menos a primeira fase. Não que precise, né? Mas o ideal é terminar a primeira fase no seu grupo a partir da 4ª colocação. Entre os 6, a partir da 4ª colocação, o Inter de Santa Maria não sofre nenhum risco de rebaixamento. Esse é o que o Inter de Santa Maria tem que pensar para o próximo ano, Pedro? Com certeza tem que pensar, e tem que pensar que consegue, porque não é nenhum absurdo. É aquilo, ele entra numa categoria pensando de forma isenta, o mais isento possível que dá para ser. Não é uma obrigação, assim, não é um clube que a gente chega e fala, tem que ficar, se não ficar entre os 4 é vexame. Mas é um formato que é muito justo, porque ao mesmo tempo que tu faz pontos contra os rivais da outra chave, óbvio, todas as equipes da chave do Inter jogam contra os mesmos rivais, mas ao mesmo tempo tu tem que lutar contra equipes que tu não enfrenta. Exato. Isso é um paradoxo muito estranho, muito difícil de tu planejar, penso eu. Mas, cara, tem tudo para acontecer. O time do Inter de Santa Maria, a gente viu agora, ganhou do Grêmio Sub-20, que por mais que não seja a melhor categoria do Grêmio, pô, pelo amor de Deus, é um Grêmio que estava jogando com a torcida a seu favor. Então, enfim, foi um 3-1, foi um bom resultado e, cara, tem tudo para dar certo. Gramado sintético, que é um ponto que é importante, a gente já comentou no outro Papo de Esporte. Então, eles estão ali, eles sabem o que tem que fazer e, em princípio, vai dar tudo certo. Vicente, o Inter de Santa Maria consegue 2026 para terminar na frente de Monson e Novo Hamburgo, por exemplo, para ficar a partir da 4ª colocação e escapar de uma possibilidade de rebaixamento?
É bem complicado da gente analisar esse aspecto, porque não se tem ainda como vão ser formatados esses times, né? Como Monson, Novo Hamburgo, Guarani de Bagé, Avenida de Santa Cruz do Sul. E às vezes a gente pode ter surpresas, e não ser esses aí que vão ter dificuldades. De repente, quem pode ter dificuldade pode ser um Novo Hamburgo, pode, quem duvida. Perdeu do Monson, né, no primeiro jogo preparatório. Falaram no outro. O Monson vai jogar também no estádio do Novo Hamburgo. Também. 2 times vão jogar no estádio de Novo Hamburgo. Não, o Monson vai jogar no estádio do Zequinha, no Passo do Areia. Isso. Do Zequinha. Jogou no estádio do Vale no ano passado. Vamos ter 2 jogos em campo sintético, então, no caso. Exatamente. 2 pontos dos jogos. O Monson, eu não sei se... O Monson está no grupo do Inter de Santa Maria, então na primeira fase nessa primeira fase só o São José lá no campo sintético. Agora, é tudo novo, é um novo patamar, é uma coisa que nós estamos há 10 anos jogando divisão de acesso. Nós voltamos a jogar uma primeira divisão 10 anos depois, 11 anos depois. Então, assim, eu diria que todo mundo vem melhor preparado que o Internacional para esse campeonato. Até mesmo o Novo Hamburgo que subiu, Pedro, porque o Novo Hamburgo também estava... Em 2017 foi campeão gaúcho. Logo ali, não faz 10 anos. É o senso comum a gente pensar que o Monson já está rebaixado. Não foi o que aconteceu ano passado, que também tinha essa ideia. E aqui eu confirmei. O Novo Hamburgo perdeu por 1-0 num jogo treino realizado entre Novo Hamburgo e Monson. Para terminar, eu preciso entregar o programa. Para terminar rapidamente, Pedro Pereira, o Inter de Santa Maria termina em que posição? Cara, não sei te dizer o número, mas avança... Acho que cai nas quartas de final. Quartas de final. Para ti, Vicente? Entre 5º e 8º. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço o Vicente, agradeço o Pedro Pereira, a nossa audiência. 5º e 8º é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. E a gente fica por aqui. A gente volta com mais Papo de Esporte amanhã e vamos esperar agora o que vem por aí em 2026 para o Inter de Santa Maria e estaremos olhando. O Coutinho que é entre 1º e 4º. Voltamos, portanto, amanhã. Até mais!